Fala, minha galerinha Direito Civil 2, Direito das Obrigações. Amores, algo que é importante da gente compreender é que uma coisa é a parte de direito material, quando a gente estuda o direito civil. A outra é de quando a gente estuda o que se denomina de processo, que é o direito processual civil. Então, o direito material, ele traz as normas, os direitos e os deveres. O que eu posso, o que eu não posso fazer, qual regime de bens que eu posso adotar, o que acontece se eu não digo qual regime de bens adotado, como se procede quando uma pessoa falece, abertura do inventário e partilha com a sucessão causa-mortes, como se dá o processo de divórcio, a guarda de filhos, regulamentação de alimentos, como que se procede a uma tutela, a uma curatela, a um processo de interdição e por aí vai. Tudo isso eu encontro onde? No Código Civil, no direito civil. Isso é direito material, é o ser das coisas. Por outro lado, só para que a gente fique claro, já que a gente tratou um pouquinho do Código de Processo Civil, é quando a gente fala do direito de ação. Esse direito de ação para que, ou pelo que no processo, se trata de um direito público subjetivo de vir perante o poder judiciário estatal, exigir deste que a tutela do poder judiciário seja exercida. De tal sorte que o Estado juiz, então, ele dita a sentença, ele dá a cada um o que é seu, ele diz o direito no caso concreto. Então, se a gente está brigando aqui, olha, por essa garrafinha de café, e aí eu estou dizendo a garrafa de café é minha, você está dizendo que a garrafa de café é sua, é aquela brincadeirinha que a gente faz de quem é a garrafa de café, de quem o juiz disser que é. Não é de Ingrid, porque Ingrid necessariamente é a parte autora, não é sua, porque você é a parte, porque você tem nota fiscal, porque você está dizendo que você adquiriu, eu porque uso o capi, esqueça isso. É de quem o juiz disser que é, ok? Então, só para a gente ficar claro, eu precisava aí fazer essa ressalva entre o direito material e o direito processual, tá? Então, a obrigação, ela deve ser cumprida do ponto de vista do direito material. Se existe algum desentendimento, essa obrigação, ela também pode ser estabelecida dentro de um processo. O juiz também pode estabelecer uma obrigação, e é isso que eu quero abrir a cabecinha de vocês. O juiz, em uma sentença, ele pode proferir uma sentença mandamental, determinando faça-se algo, se abstenha de fazer. Ele pode proferir uma sentença declaratória, na qual apenas ele aduz se tem ou se não tem direito a algo. Ele pode proferir uma sentença não só declaratória, mas uma sentença constitutiva, no qual ele propriamente dito, ele constitui uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Além de uma sentença declaratória, além de uma sentença constitutiva, isso é importante, ele também pode proferir uma sentença condenatória. Ele declara a existência de um direito, ele diz qual a obrigação de fazer, a obrigação de dar, e ele ainda condena a pagar uma quantia. Eu te condeno a pagar X, eu te condeno a pagar Y, eu te condeno a pagar Z. Então, vai depender daquilo que se pede dentro de um processo e do tipo de sentença que o juiz vai proferir. Por que você está contando isso para nós? Para que vocês entendam que tudo na nossa vida, tudo, bebês, tudo, vai dizer respeito ou diz respeito a uma obrigação. Nós sempre estamos diante de alguém que tem que cumprir uma prestação perante outrem. Então, nós sempre teremos credores, devedores e a prestação a ser cumprida pelo devedor e exigida pelo credor, inclusive dentro de processo, tá? Amores, a finalidade da execução patrimonial é justamente, e a gente remonta à história do direito obrigacional da época de Roma,
para que o devedor não vinha a responder com o seu próprio corpo ou com a sua própria vida. Pense que no período da Era Romana, o que a gente tinha era a execução para pagamento da dívida por meio da escravidão. A execução é cobrança para pagamento da dívida por meio de partes do corpo, tá? Então aqui você vai perder um dedo, você vai perder uma mão, você vai ter que responder com a sua vida, você vai ter que responder trabalhando para mim, ou seja, o que se dava em troca pelo descumprimento da obrigação? A própria vida, ou até mesmo o corpo da pessoa. Perceba que, após isso, já na época do Código Napoleônico, o que se tem em mente é que o devedor, ele deve responder, ele responde com o seu patrimônio. Eu vou colocar isso aqui no nosso chat, porque ele é importante, ok? O devedor responde com o seu patrimônio. Ou seja, a regra geral, vou colocar aqui isso como regra geral, a regra geral é a de que o devedor não responde mais com seu corpo, com sua vida ou até mesmo com sua liberdade. Para a execução, para a cobrança da dívida, ele vai responder por meio, através do seu patrimônio. Mas como eu já fiz essa ressalva, isso é a regra geral. Por que é a regra geral? Porque como exceção, e aí eu estou falando de uma exceção que ainda está presente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o caso do devedor de alimentos. É uma exceção. Do devedor de alimentos. Por que minha própria? Porque quem deve alimentos no Brasil, ele é obrigado, ele é compelido, tá, ao pagamento da dívida, inclusive para isso podendo ser preso civilmente, tá? Então, hoje, a única prisão civil que é permitida por dívidas, vou repetir, hein? Presta atenção que eu acho que você não está ligadinho aqui comigo. A única prisão civil que é permitida por dívidas é a prisão civil decorrente do devedor de alimentos. Antigamente era a do devedor de alimentos e a do depositário infiel, tá? Depositário infiel é aquele que fica responsável pela guarda de um bem até que o seu proprietário possa ser restituído, mas que acaba ocasionando aí o perecimento, a perda do próprio bem, por isso que o nome é de depositário infiel. Ele que deveria responder pela guarda, pela conservação do bem, acaba permitindo que seja ocasionado o próprio perecimento do bem. Só que, amores, com o Pacto de São José da Costa Rica, que fora, estou colocando aqui para quem quiser anotar no nosso chat aqui, para o Pacto de São José da Costa Rica, isso é importante, ratificado por meio de tratados pelo Brasil, a ideia é de que cada vez mais se erradicasse a prisão civil e deixasse a prisão apenas para aquela instância de maior importância no que pertine ao direito penal, ao direito criminal, sinônimos. Ou seja, o direito penal, ele vem regulamentar como uma força maior aquele direito de liberdade, o direito de ir e vir. E ele pode acabar castrando do ser humano, do indivíduo, do cidadão brasileiro, esse direito de ir e vir, essa liberdade nas diversas formas, como uma detenção, como uma reclusão, como uma pena alternativa, quando o indivíduo ele comete uma contravenção ou quando ele comete crimes, o que há de mais grave no sistema normativo brasileiro. Ou seja, o que o Pacto São José da Costa Rica está dizendo é o que tem de mais grave, quem tem que legislar, quem tem que normatizar é o direito penal. Para o direito civil,
não deve haver prisão pela execução em virtude do não pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, e aí por meio do entendimento do ministro Gilmar Mendes, ratifica esse entendimento e, portanto, não é mais cabível no Brasil, presta atenção, isso já está pacificado do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, tá? Não é mais possível no Brasil, a prisão do devedor civil depositário infiel. Contudo, porém, todavia, permanece sendo a do devedor de alimentos próprios. O devedor de alimentos, portanto, ele ainda pode ser preso no Brasil pelo não pagamento das suas dívidas, bebês? Pode, tá? Não tenham dúvidas de que pode. Portanto, essa execução pessoal, a prisão civil em virtude dos alimentos, permaneceu como um resquício dessa época, né, da época de Roma, que a gente ainda acaba adotando no nosso sistema brasileiro jurídico. Porque bom, o que se entende, bebês, é que existe um direito maior a ser protegido, que é o direito do hipossuficiente, que é o vulnerável, aquele menor impúbere, o alimentando, que vai necessitar dos alimentos para a sua sobrevivência. Então, perceba que estaria em confronto o direito de ir e vir, né, daquele que deve promover o pagamento dos alimentos, e o direito que é o direito à vida do alimentando. Então, na balança entre esses dois, o direito à vida do alimentando se sobressai, e por isso que no Brasil ainda é permitida a prisão civil daquele que não paga alimentos. Amores, por falar nisso, prestem muita atenção, né? Eu sempre acabo contando essas historinhas em sala de aula, porque eu acho que isso ajuda na compreensão dos nossos alunos. Uma coisa que é muito, mas muito importante que vocês compreendam é que o seguinte, com o Código de Processo Civil de 2015, a gente passou a ter uma execução só para tratar da execução de alimentos. Então, hoje, aquele pai, e não só o pai, a mãe, o avô, a gente sabe que agora a gente tem alimentos avoengos, o tio que não arca com o pagamento dos alimentos, ele pode vir, sim, a ser preso, mas a sentença que constitui essa condenação de pagamento em pecúnia, ela também pode ser levada a protesto pelo seu não adimplemento no cartório de protesto, tá? No cartório de protesto de títulos. Além disso, esse devedor pode ter o seu nome incluso no cadastro de maus pagadores, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, ou também no Serasa. Ou seja, hoje existem diversas outras formas que o CPC 2015 aliou, somou, juntou à prisão civil, justamente para fazer com que o devedor de alimentos ele arque com esse pagamento. Tudo isso começou naquela época, eu não sei se vocês se recordam, que grandes, mas grandes jogadores do Brasil ganhavam valores altíssimos e que tinham diversos filhos, foram reconhecidas ali a paternidade, seja porque se procedeu ao exame de paternidade ou porque não tendo comparecido, a gente sabe que, ainda que aquele suposto pai, ele se recuse a fazer o teste da paternidade, o teste do exame de DNA, nós sabemos que existe uma presunção, caso ele se recuse, é pior para ele, porque a presunção é de que ele é pai, é uma presunção relativa, cabe prova em contrário. Qual é a prova em contrário? Ele faz a zorra do exame e prova que ele não é o pai. Caso contrário, ele será o pai. E muitos jogadores acabavam tendo aí de futebol uma vida de luxo e não pagavam esses alimentos. Portanto, com o Código de Processo Civil, ou CPC 2015, nós passamos aí a ter, né, uma legislação para tratar só sobre a execução de alimentos no CPC 2015, possibilitando, portanto, essas diversas hipóteses. Perceba que a gente passa a ter, inclusive, a execução de alimentos provisórios, a execução de alimentos definitivos provisórios,
quando a mulher ainda está gestante, e aí a gente utiliza a lei de alimentos gravídicos, tá? E você vai requerer o pagamento de alimentos provisórios ou então a conversão desses alimentos provisórios em alimentos definitivos. Isso tudo está previsto, você vai lá nos artigos 911 a 913 do novo Código de Processo Civil. Repete, repito, vou colocar aqui no chat, um minuto só. Artigo 911 a 913 do CPC 2015, beleza? Tranquilos até aqui? Sucesso? Massa! Então, qual é a regra geral? A regra geral é a de que o devedor responde com o seu patrimônio, tá? Qual a exceção? Nós só temos uma com a adoção do Pacto São José da Costa Rica e ratificação pelo Brasil, que é a possibilidade da prisão civil pelo devedor de alimentos, ok? Além disso, lembrar que hoje, nesta execução, o devedor ele vai poder se manifestar, eu vou poder exigir os alimentos que já venceram, os vencidos, e aqueles que ainda estão para vencer, que são os vincendos, eu já posso, inclusive, trazer no cerne da minha petição, tá? Isso é de suma importância. E vai ser oportunizado para aquele devedor, para que ele possa se manifestar. O porquê que ele não pagou, se é porque, de fato, ele não tinha certeza se ele era o pai da criança, tá bom? E a partir daquela sentença, que retroage até a data da citação, aquele suposto pai e aquela suposta mãe, que aí já não vai ser mais suposto, será o pai e a mãe, terá que arcar com o pagamento dos alimentos, corrigido com correção monetária e juros. Beleza, meu povo lindo? Sucesso? Massa! Amores, ademais disso, a gente vai entrar aqui em outro tópico, que é o seguinte: cuidado com a questão da prescrição, tá? Cuidado com a questão da prescrição. Minha pró, como assim? Imagina que a gente vai ter uma aulinha só para tratar sobre prescrição e decadência. O credor esteja me exigindo a dívida. Como eu não paguei, ele vai ter que me cobrar. A cobrança é feita por meio de uma execução. Então, ele vai executar aquele cheque, ele vai executar aquela nota promissória, ele vai executar aquela letra de câmbio, ele vai executar aquele contrato no qual eu reconheço que eu devo R$5.000, foram reconhecidas as firmas, né, dos contratantes, cumpridos os requisitos do Código Civil com o comparecimento de 2 testemunhas devidamente indicadas, pronto. Então, eu tenho um termo de confissão de dívida que cumpriu os requisitos do Código Civil. E aí eu não paguei. Como eu não paguei, ele quer me executar, ele quer me cobrar. Pode, não tem nenhum problema. Mas eu também posso, nessa execução, alegar a ocorrência da prescrição. Ou seja, eu posso dizer, excelência, eu não vou pagar, porque o direito não socorre àqueles que dormem. E, portanto, essa dívida ela está prescrita. Ou seja, a dívida existe? Existe. Eu poderia ter pago? Poderia, mas não fiz. E agora eu não vou fazê-lo e eu não sou mais obrigada a fazê-lo porque a dívida está prescrita. Portanto, a prescrição, assim como a decadência, são formas de extinção da dívida. Como também se eu pago pagamento, eu extingo a dívida, a obrigação. A prescrição, eu extingo a dívida, a obrigação. A decadência, eu extingo a dívida, a obrigação. Agora, se eu parcelo o pagamento, eu não posso falar que foi extinta a obrigação. Houve, na verdade, uma suspensão, né? Porque eu estou pagando parceladamente. Quando eu concluir o pagamento, estaremos diante de uma extinção, tá? Então, o que eu anotei aqui para vocês foi que a prescrição não subtrai arma alguma ao credor, mas cinge o devedor de um escudo que ele pode se servir ou não. Vai depender do seu bel querer. Tanto que, se o devedor, por um acaso, ele não sabe, ou não tem ciência, ou não tem conhecimento de que a dívida está prescrita, olha que situação, presta atenção, olha que situação, e ele acaba pagando essa dívida,
ele não vai poder, eu quero meu dinheiro de volta porque a dívida estava prescrita e eu paguei sem saber que estava prescrita. Pagou porque quis. Pagou porque quis. Se você pagou mesmo a dívida estando prescrita, você não vai poder mais reaver esse valor. Tranquilo? Seria diferente de uma dívida que estivesse aí decadenciada, tá? De algo que estivesse decadenciado. Amores, ademais, esse credor que recebeu a dívida prescrita, ele não vai ser obrigado a restituir esse devedor, tá? Além disso, outro assunto importante é que não só o devedor responde pela obrigação, mas a gente tem também aquelas pessoas que vão acabar respondendo acessoriamente pela obrigação. Então, a gente tem o que se denomina de devedor principal, e nós temos o que se denomina de devedores secundários. Tá? Devedor principal e devedores secundários. Então, minha pró, quem é o devedor principal? O devedor principal é aquele que constituiu a obrigação. É aquele que se predispôs a arcar com o pagamento da prestação. Vou te dar um exemplo. A pró é casada, celebra um contrato, e nesse contrato eu me obrigo a pagar tanto, todo mês, uma prestação mensal. Beleza. Eu tomo um empréstimo no banco, proceda a uma alienação fiduciária, sabe aquele mútuo, aquele dinheiro que você pega emprestado no banco? Um exemplo, eu tenho um imóvel de 100 mil, eu quero comprar esse imóvel de 100 mil, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse imóvel de 100 mil, eu só tenho 50 mil. E daí eu vou no banco, bato na porta do banco e peço 50 mil reais emprestado. O banco me empresta, mas ele requer uma garantia. A garantia vai ser o próprio imóvel. E aí ele constitui um gravame no imóvel. Ele diz assim, Ingrid, esse imóvel está gravado de alienação fiduciária, ou seja, ele passa a ser coproprietário do meu imóvel, até que eu termine de quitar as minhas parcelas para com ele. Aquela prestação que eu assumi. Se eu não concluir o pagamento dessas prestações, ou se eu atrasar em demasia tudo isso previsto em contrato, o banco vai poder promover uma execução extrajudicial perante o cartório de registro de imóveis competente e expropriar, retirar minha propriedade. Além de deixar de ser proprietária do imóvel, eu ainda perco tudo que eu paguei até aquele momento para o banco. Beleza? É a melhor coisa que tem. O melhor instituto. Alienação fiduciária em garantia. Lei 9.514 de 1997. Beleza, meu povo? Sucesso da Bahia, massa. Só que, amores, olha que situação. Olha que situação. Por algum motivo, eu atraso o pagamento dessas parcelas. Atrasei, não tive como pagar. E aí o banco vem e procede a esses atos expropriatórios extrajudiciais. Não precisa nem de processo para isso, tá? Os atos são extrajudiciais. E o banco, ele tem que me citar, ele tem que informar que está fazendo essa expropriação porque eu não paguei. Só que ele só informa para mim que sou a devedora principal. Ele esqueceu de quem? Do devedor secundário, do meu esposo, que pelo regime da comunhão parcial de bens, nós temos 4 regimes de casamento, mas um deles é o da comunhão parcial de bens, teria direito a ser citado e teria que ser oportunizado para este a possibilidade de remir, de pagar a dívida, porque ele vai perder aquele bem, aquele patrimônio do qual ele teria direito à meação, do qual ele teria direito à metade, a 50%. Então, não tenham dúvidas de que, olha que coisa importante, o banco teria que citar o devedor principal e os devedores secundários. Nesse caso, o devedor principal, Ingrid e Gil, devedor secundário, o esposo da Ingrid. O advogado do banco se passa, não cita o esposo da Ingrid. O que acontece? Esse ato é nulo de pleno direito. Imagina que daqui até lá, o banco vem, leva este imóvel para leilão
e ao levar o imóvel para a asta pública, esse imóvel chega a ser adquirido por um terceiro de boa-fé que nada sabia, nada, absolutamente nada sabia. Eu ingresso, portanto, com uma ação para anular todos esses atos expropriatórios perante o Tribunal de Justiça local e não tenham dúvidas de que eu vou obter êxito. Por quê? Porque, amores, se trata de um conhecimento que faltou a esse causídico do banco. A gente só lembra do devedor principal e se esquece dos devedores secundários. Aqueles que, por lei, devem também ser concedida a eles a oportunidade para o pagamento da dívida, sem o qual não dá para dizer que eu oportunizei o pagamento para todos. Beleza? Então, esse é um exemplo que eu costumo dar para a gente trabalhar essa questão entre devedor principal e devedores secundários. A bem da verdade, quando eu trabalhava lá no cartório de registro de imóveis do 7º Ofício de Salvador, esse foi um caso real, né? Uma pessoa muito importante do Tribunal de Justiça local adquiriu vários imóveis, e ela não arcou com o pagamento da alienação fiduciária em garantia em dia. Isso levou à execução extrajudicial perante o cartório de registro de imóveis, mas o causídico do banco se equivoca, cita apenas ela e não cita o seu esposo nesta execução extrajudicial. Qual a consequência? A nulidade de todos os atos praticados até ali. Então, sempre se recordar do devedor principal na obrigação e dos devedores secundários. Tranquilo? Beleza até aqui? Massa. Amores, só aqui bebendo uma água. Isso é muito importante, porque muita gente acaba se esquecendo disso, em questões de obrigação. Quantas vezes, quando eu atuei como advogada, eu vi o pessoal celebrando um contrato de locação, e aí trazia a figura do fiador, né? Que renunciando ou não ao benefício da ordem, ou seja, se ele vai poder responder primeiro ou em pé de igualdade com o próprio devedor, acabava não colocando como também cofiadora a esposa do fiador. Como é que o fiador, que é casado sobre o regime da comunhão parcial, da comunhão universal de bens, vai responder pelo pagamento da dívida e vai sofrer execução do seu bem, do seu patrimônio, aí eu estou falando não só do devedor, do fiador de todos eles, se a esposa não anule. Então, cuidado com aqueles que são casados, tá? Para lembrar dessa situação da obrigação para o devedor secundário, que também tem que ser percebido. Perceba que para os regimes de casamento, nós temos 4, vocês já sabem, a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens, a separação de bens, que se subdivide entre separação total e separação obrigatória, aquela decorrente da lei, e, claro, a comunicação final dos aquestos. O regime que a lei, o Código Civil Brasileiro, prescreve, que ele prevê como regime legal, é o da comunhão parcial de bens. Tanto que nos outros 3 demais casos, para que o regime se perfaça, não sendo aquele que é a regra geral, teremos que proceder à elaboração de um pacto antinupcial, que é uma escritura pública dizendo o regime de bens a ser adotado quando a celebração do casamento, ele é antes, perceba, ele é antinupcial, ele é pré-nupcial, ele é antes do casamento, para dizer se será o regime da comunhão universal de bens, se será o regime da separação total de bens, ou será o regime da comunicação final dos aquestos, tá? Se eu estou diante da separação de bens obrigatória ou da separação de bens total, tudo bem, não se precisa da outorga uxória. Vou até escrever aqui, ó. Não se necessita da outorga uxória, o XORIA, ou seja, da assinatura, da anuência do cônjuge, tá?
Agora, em se tratando de comunhão universal ou de comunhão parcial de bens, sim. Por quê? Porque a dívida que vai ali, como é que eu poderia dizer, invadir o patrimônio de um, vai invadir o patrimônio do outro. Isso também se refere, por exemplo, quando a gente tem um conjunto, né? O espólio do decujus fulano de tal. Decujus é aquele falecido, é o morto. Quando eu tenho um morto que falece, ele pode ali deixar bens, patrimônio, imóveis, móveis, ações na bolsa, dinheiro em conta poupança, em conta corrente, utensílios, blá, 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 blá. Esse conjunto de bens de patrimônio nós chamamos de o espólio de fulaninho. Fulaninho deixou esse espólio, esses bens, o qual se procede ao inventário. O inventário a gente levanta todos os bens que compõem o espólio, bem móvel, imóvel, semovente, tudo, 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 tudo. E a gente faz a partilha para dar o quinhão, a parte que vai pertencer aí a cada herdeiro, a legatário, se tiver, quando o falecido deixa um testamento para alguém que não é um herdeiro presuntivo, um herdeiro legal. E também deixamos a parte do viúvo, fazemos a partilha para o viúvo meeiro ou a viúva meeira, se houver. E aí perceba que quando faz a partilha, então eu tenho, pensa comigo, eu não tenho, o João faleceu. O João, quando faleceu, ele era divorciado, não convivia em união estável, então ele não tinha um companheiro meeiro, ele não tinha uma viúva meeira, ele não tinha nada, tá? E ele deixou 10 filhos. Opa, o João era bom de filhos, hein? 10 filhos. E ele deixou 10 imóveis. Na hora da 10 imóveis, eu vou colocar aqui, inclusive, de valores iguais, tá? Cada um 100 mil. Pode ser que ele deixe um imóvel na partilha, possa ser que os irmãos entre si, olha, eu fico com o imóvel A, você fica com B, você com C, você com D, você com E, ou seja, cada um com bem imóvel, ou possa ser que os 10 imóveis fiquem em condomínio para os 10 irmãos. Então, cada um tem 1/10 parte de cada bem imóvel desse. A partilha pode ser feita tanto de uma forma quanto de outra, deixando o bem em condomínio, ou seja, todos têm direito. Imagine o seguinte, isso aqui é um bem, isso é um imóvel. Esse imóvel vale 100 mil. Então, eu posso fazer com que os 10 sejam coproprietários desse bem imóvel, entendeu? Então, João tem direito, Maria tem direito, Elveci tem direito, Silvana tem direito. Os 10 têm direito a esse bem. É repartido entre eles. Sucesso? Massa? Beleza? Ok. Tendo sido repartido entre eles, isso aqui está o quê? Em condomínio. Eles têm direito a uma fração ideal. Isso para o imóvel 1, para o imóvel 2, para o imóvel 3, para o imóvel 4, os 10 imóveis. Ou então eu digo, o imóvel 1 é de fulano, o imóvel 2 é de ciclano, eu posso individualizar ou deixar em condomínio. Por que eu estou te contando essa historinha? Porque, bebês, se eu deixo em condomínio, e aí vem recair a dívida sobre aquele irmão, antes do banco expropriar, o que o banco tem que fazer? Tem que comunicar a todos os devedores secundários e não só ao devedor principal. Por quê? Porque os devedores secundários, eles não só podem, como devem ter a oportunidade de sanar aquela dívida para que eles consigam manter esse bem entre eles, ok? Então, aquele meu Deus, aquele meu irmão não toma rumo na vida, meu irmão sempre faz isso. É como a gente brinca assim, deve a Deus e o mundo. Mas, ok, não tem problema quanto a isso. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou, então, comprar, eu vou pagar essa dívida para que esse bem possa ser mantido dentro aqui desta família, dentro da família Silva. Ainda que esse direito não seja exercido na prática, mas ele tem que ser ofertado sob pena de nulidade desta execução. Tranquilo, meus amores? Sucesso? Belezinha? Massa. Me aguardem que eu volto na nossa próxima aula.